Clécio atinge a maior rejeição, né? 60,8%, segundo as pesquisas que a gente tem tido acesso. E se a gente junta com a rejeição do líder político dele, que agora ele está no mesmo partido lá, senador Davi, que só tem uma rejeição no Brasil, não é no Amapá só, não, no Brasil inteiro, só é menor do que a do Hugo Mota, que é presidente da Câmara, que são os dois caras mais odiados do Brasil. E agora eles comandam de forma oficial o governo do estado, aqui do Amapá. Então, o que a gente pode ver é o colapso em todos os setores, né? E essa rejeição do governador Clécio se dá pela falta de ação, pela falta de política pública dele e muito também em função da ação, da atividade positiva, da credibilidade que tem alcançado o seu principal adversário político, que é o prefeito doutor Furlan, que se transforma, se consolida na maior liderança política, pelo menos do futuro do estado do Amapá. É o único que está fora, assim, de gestão, de executivo, desse grupo que comandou nos últimos 30, 40 anos o estado do Amapá e deixou nessa situação. O prefeito Furlan, o efeito da sua boa gestão é cada vez mais também uma rejeição àqueles que ele se opõe, que é esse grupo que nós chamamos da velha política, harmonia aqui no estado do Amapá. Pois é, esse índice que atinge esse patamar elevadíssimo de 60,8% de rejeição é um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Paraná Pesquisa. Então, vem lá de fora a informação a partir do momento que o Instituto faz a pesquisa e mostra exatamente a situação daquele momento que o governador está vivendo aqui nesse estado. É um indicativo de que a gente vive um Amapá do passado com o governador. E nós precisamos viver um Amapá do presente e do futuro. E eu não vejo outra maneira, não enxergo outra forma disso acontecer em termos um gestor do futuro, senão mudando as regras desse velho jogo da política que essa turma do setentrião vem fazendo ao longo de 30 anos. Essa rapaziada que participa, sempre se reciclando, sempre se alternando no poder, que a gente chama de... como é que a gente chama mesmo, Paulo? Para eles? Como? E como é que a gente denomina essa turma que está aí? Harmonia, né? A turma da harmonia. Né? Então, é um governo que já está caracterizado como um governo do passado, não respondeu às iniciativas, às promessas que ele fez, sobretudo na área da saúde. Você lembra que ele, dias antes de assumir, ele disse aqui para todo mundo ouvir em um tom muito claro e alto que assim que ele assumisse, ele iria instalar o gabinete dele dentro do hospital de emergência, dentro do HCAL e dentro do hospital de Santana. Quer dizer, ele enganou todo mundo. Então, nós não queremos mais esse tipo de gente governando o estado do Amapá, porque ele representa exatamente um governo do passado. A gente precisa ter um governo que represente o futuro que nós queremos. E o futuro começa aqui na capital, por tudo aquilo que a gente está vendo na gestão inovada do prefeito doutor Furlan. Com relação ao Clécio, a toda essa rejeição que ele tem, Hélio, é só bom lembrar que esse termo harmonia surgiu lá no primeiro ciclo do Valdez Góes, que o slogan dele de campanha era que era paz, todo mundo junto, todo mundo caminhando, tudo. Aí veio a Operação Mãos Limpas, e aí se detectou que aqui na Amapá essa harmonia era o seguinte: quem era para julgar não julgava, quem era para controlar não controlava, quem era para fiscalizar não fiscalizava, quem era para executar não executava, quem era para legislar não legislava. A harmonia deles era isso. Era uma cumplicidade em torno de uma paralisação que estagnou o Estado durante muitas décadas. Por isso se denominou esse grupo da harmonia, que são aqueles que simplesmente não fazem aquilo das prerrogativas que lhes são dadas, né? E isso perdura em muitos setores até hoje. E o prefeito Furlan veio e quebrou esse paradigma, quebrou esse dogma, quebrou esse tabu e mostrou que é possível, sim, fazer uma oposição séria, fazer uma oposição, acima de tudo, com trabalho, fazer uma oposição aonde mostre, aonde aponte, através de números, de fatos, né, uma mudança significativa. E o prefeito de Macapá acabou se tornando essa mudança. O prefeito de Macapá, pela avaliação que tem a gestão dele, inclusive avaliação essa que, a nível de Brasil,
por várias vezes foi o prefeito mais bem avaliado do país, se torna, sem dúvida nenhuma, a grande esperança, a grande certeza de um futuro melhor para o estado do Amapá. Não só para a capital, que embora detenha cerca de 60%, 65%, 70% da população, mas precisa que isso seja levado para os outros municípios e que a política pública seja colocada também com a máquina pública do governo a serviço da capital, coisa que não aconteceu nesses últimos 5 anos.